amiguinha. Ó, já na tradicional situação do fique em casa, hein? Use álcool em gel ou lave a mão com sabão. E se for sair para ir na farmácia ou no supermercado, não se esqueça de usar máscara, tá? Aqui nós estamos trabalhando para que você possa aprender nesse período, né, de isolamento social. Nesta aula de hoje, você vai aprender sobre os filósofos pré-socráticos. Duas escolas, né? A escola jônica e a escola pitagórica, né? Então fique aí com o ambiente do PowerPoint e não se esqueça, hein? A hora que acabar a videoaula, responda o questionário que está aqui em cima, tá bom? Olha, eu tenho que dar o crédito. A estrutura do PowerPoint é da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tá bom? Eu peguei no site de lá e a partir daquela estrutura que eu fui montando essa aula, tá? Então, tenham todos uma boa aula. Olá, amiguinha, olá, amiguinho. Vamos aí para mais uma aula de filosofia. Nessa a gente vai tratar do surgimento da filosofia e os primeiros pensadores da história ocidental, os pré-socráticos. Lembrando que pré-socráticos porque eles vieram antes do Sócrates, né? Então há uma divisão aí entre aqueles que vieram antes de Sócrates e aqueles que vieram depois de Sócrates dentro da filosofia que nós chamamos de filosofia clássica, tá? Então vamos começar pelas origens da filosofia e depois nós falaremos sobre a escola jônica, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, depois a escola pitagórica com Pitágoras e Filolau. Na outra aula nós trabalharemos com os eleatas, né? Parmênides, Heráclito e Zenão, e aí o nascimento do que nós chamamos, ou que ficou conhecido como pensamento metafísico, né? Posteriormente, já no finalzinho dos pré-socráticos, trabalharemos a questão dos pluralistas, aqueles que veem a essência da natureza em todos os lugares. Começamos com Empédocles, Anaxágoras, Dicleosemena e os atomistas, tá? Então vamos lá. No primeiro momento, eu vou falar sobre esses períodos, né? Como que nós entendemos o pensamento, a história da filosofia dentro de recortes de tempo, né? E principalmente porque esses recortes de tempo focavam a atenção em aspectos bem peculiares, né? Aspectos bem diferentes uns dos outros. Então, vamos aí. Período, né, que nós chamamos de período cosmológico ou período pré-socrático, né, ele estava mais preocupado em responder uma pergunta, né, de onde vêm todas as coisas, né, qual que é a origem de todas as coisas que existem no universo? Existe, será que uma partícula, um elemento que organize toda a matéria? Essas são as principais preocupações, por isso que são chamados de investigadores da origem do mundo e as causas das transformações da natureza, né? Esse é o primeiro período da história da filosofia ao qual a gente vai trabalhar aqui agora, neste momento, tá? Posteriormente vai aparecer o Sócrates, que nós vamos chamar de período antropológico, né? O Sócrates vai desviar sua atenção dessa questão da origem da natureza e vai colocar o seu foco de reflexão sobre a questão do homem, né? Então ele vai investigar questões humanas, ética, política e as técnicas, né? Então essa é a intenção de Sócrates. Por isso nós chamamos de período antropológico ou socrático. Posteriormente vão aparecer os dois grandes pensadores. Sócrates é o professor de Platão e Platão é o professor de Aristóteles. Então Platão e Aristóteles vão marcar um período que nós chamamos de período sistemático, né? O que acontece? Todos esses elementos, tanto a origem do universo, a cosmologia, tanto quanto a antropologia, né, vão ser amplamente estudados por esses pensadores. E eles vão tentar uma sistematização, eles vão colocar isso de uma maneira sistemática, tá? Mostrando que tudo pode ser objeto de conhecimento da filosofia. Posteriormente vem o período helenístico, né? A gente sabe que com a chegada, né, da Macedônia na Grécia, há um rompimento, né? O tal do Alexandre o Grande vai estabelecer um marco ali que nós vamos chamar de
período helenístico ou greco-romano, né? Dentro desse período helenístico, né, vai aparecer também os primeiros padres, ou seja, a filosofia patrística, que vai focar sua atenção na ética, no conhecimento e na razão humana, sabe? Sempre atrelada à questão da natureza de Deus, tá? Posteriormente, no finalzinho ali, né, da Idade Média, né, a gente vai ter a filosofia medieval, toda ela quase atrelada à teologia. Com o final desse período, né, vão aparecer os filósofos do Renascimento, né? Eles vão retomar o pensamento grego, aquele pensamento que ficou meio que ofuscado pelos padres, né, ou pela Idade Média. Né? Aí, nesse Renascimento, vão aparecer os primeiros postulados, né, de política, conhecimento e técnica. Lembra que a gente viu que isso também era uma questão bastante veiculada pelos gregos da era clássica. A filosofia renascentista vai desembocar no que nós chamamos de filosofia moderna, aí no século XVIII e século XIX. E aí o grande projeto racional, né, o iluminismo, a razão em detrimento às crenças. Né? Então, a crença aqui de que a razão pode tudo, controla tudo e ela livrará o homem de todos os seus pesares. Então ficou assim, né? No primeiro momento, a filosofia antiga, que vai até o período helenístico. Depois, a filosofia medieval, que compreende toda essa intenção de atrelar o pensamento ao dogma cristão, tá? E, posteriormente, a filosofia moderna. Mais recentemente, depois do século XIX, nós temos uma profusão de ideias e diversidade de temas que nós chamamos de filosofia contemporânea, que vai até hoje, tá bom? Mas a nossa atenção hoje ela vai ficar aí mesmo no surgimento da filosofia como prática de pensamento e também os primeiros filósofos que nós chamamos aqui de pré-socráticos, dividindo em duas aulas, tá bom? Então vamos lá. Como é que nasce isso? Olha, qual é a grande questão? Por que não existia filosofia antes? O que acontecia, né? Vamos imaginar que eu possa entender que existem várias formas de eu compreender as coisas no mundo e que essa compreensão pode sugerir verdades diferentes, formas de entender a verdade, certo? Até um determinado momento, o que acontecia, né? Todas as explicações das questões da natureza eram atreladas às crenças, aos mitos, né? Aquilo que as pessoas ali acreditavam que tinha a origem, né, num ente sobrenatural, no sagrado. Então a gente está falando aí da Grécia, daquele grande conglomerado de ilhas e cidades, né, lá do século VI antes de Cristo, tá? Ou que seria hoje a atual Grécia. Naquele momento existiam, como eu disse, várias pequenas cidades, né? Várias pequenas ilhas, assim, ou cidades também, mas que tinham uma identidade política própria. Então eram cidades-estado, cada uma delas, Mileto, Esparta, como está dito aí, e Atenas, né? Aqui, vamos ver, ó, Mileto é um exemplo, Esparta outro exemplo, e Atenas outro exemplo, né? De cidades que tinham um regime político, uma cultura muito peculiar, cada uma delas, né? E aí nessas cidades, nessas pequenas cidades-estados, que vai acontecer a filosofia, né? A origem da filosofia. E quais são as características, né? Os fatores que foram relevantes para que as pessoas mudassem a forma de entender e de pensar o mundo, né? O primeiro deles é uma relação comercial, né? O que significa isso? O fato de ter ali um intercâmbio de muitas cidades, né, ou culturas, né, permitiu esse intercâmbio de ideias. Aqui tem um intercâmbio de ideias, né? E a outra questão foi o desprendimento da questão religiosa, uma maior tolerância religiosa, porque aí não existia então um monopólio, e quando não tem um monopólio, elas passam a conviver entre si. Então essa tolerância sujeira então respeito e opiniões, gerando questionamento, né? E há aí também, né, uma divisão da sociedade.
Bom, aí tem um panorama de como era esse momento ali na Grécia. Você está vendo aqui Atenas, né? Aqui Atenas, está vendo? Atenas, Delos. Aqui a Creta, né? Que teve um clássico também do pensamento cretense, né? Na verdade, mitologia cretense, que é pré-heládica, né? Você tem vários lugares aí, ó, Rhodes, Lesbos, né? De Lesbos, e assim por diante. São várias cidades, cada uma delas com características peculiares de estado, tá? Nós falamos que a filosofia nasce nessa passagem, né? Numa passagem do mito ao logos, do mito ou da crença religiosa ao logos. O que é o logos? É a capacidade que o homem tem de organizar suas ideias a partir de uma linha, né, que nós chamamos de linha racional. Trata-se de encontrar explicações sobre o que nos rodeia, utilizando a razão em substituição à explicação mitológica. Então, agora, eu não vou mais procurar a resposta às questões que me afligem na mitologia. Não tem mais o deus do trovão, não tem mais o deus do maremoto, do terremoto, não tem mais o deus do amor, nos deuses. Não existem mais esses deuses, né? Agora a gente tenta chegar a uma conclusão a partir da racionalidade, tá bom? E aí os primeiros seres humanos, né, pelo menos como nós entendemos aqui no Ocidente, a pensar a filosofia são eles, os pré-socráticos, né? E eles concentram as suas questões basicamente em dois aspectos. Qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza e qual é a autêntica realidade? O que é verdade, né? Como que se estabelece a verdade, né? Antes, as minhas respostas estavam sempre atreladas à questão mágica. E agora não. Agora eu consigo organizar essas respostas a partir da minha observação em relação à natureza, né? Então, na primeira questão, que é o princípio da natureza, dependem das escolas várias e diferentes respostas. Pode ser o fogo, a água, o áperon, ou mesmo o conjunto delas todas, né? Também a gente vai encontrar uma questão mais subjetiva, como a origem no número, né? Ou até numa espermata, no átomo, como a primeira vez que vai aparecer a palavra átomo entre os pré-socráticos, a gente vai ver, tá? E aí, em relação a qual é a autêntica realidade, tudo que se refere aos sentidos ou o que oferece a razão. Essa é a questão. Há uma contraposição. Será que aquilo que eu vejo é verdade ou será que aquilo que eu penso é a verdade? Então esses são os dois focos, são as duas questões fundamentais do período pré-socrático. Tá? A primeira escola vai aparecer ali em Mileto, né, e eles são considerados monistas. Por que são considerados monistas? Porque olham para a natureza e tentam entender um único elemento. Né? Então, nesse sentido, dá origem às coisas do mundo, apenas um elemento. Tá? De Mileto, Anaximandro e Anaxímenes são os três expoentes da escola milesiniana, né? Ou escola jônica. São considerados físicos. O seu interesse centra-se em compreender o que a matéria, o arché, é composta da natureza. Eu já disse, então, a preocupação é buscar na natureza um elemento físico de onde derivam todos os aspectos da matéria. Tá? Então eles vão substituir as explicações antropomórficas, a origem lá das coisas, a cosmogonia, né, a origem das coisas do mundo, nos mitos, para agora elementos da natureza. Comecemos então por Tales de Mileto. Né? A origem da natureza é um elemento natural e determinado. Qual é esse elemento natural e determinado? Água. Tem água em tudo, né? E você, sem grandes instrumentos, pode perceber mesmo, né, que há uma certa natureza úmida, né, em todos os elementos que existem na natureza. Mas você fala assim, a rocha, por exemplo, o ferro não tem, né? Mas ele não tinha instrumentos suficientes para discernir que aquela coisa que aparecia na manhã, aquela umidade que estava nas rochas, por exemplo, não era dela, né? Era um orvalhar. Ele não sabia disso, então ele conseguia ver
a umidade, né, até nesses aspectos, até nas coisas mais materiais, né. Não se conhecem textos dele, ele não deixou nada, né. Aristóteles vai apresentar ele como um dos 7 sábios, né, o mais antigo dos 7 sábios. Então, o que a gente sabe sobre o Tales são doxografias, são ideias de outros pensadores que falaram sobre ele. Tá? Parece que ele era bastante relevante ali na sua época. Né? Ele era um astrônomo, um político, um matemático e um inquietante viajante, né? Um inquieto viajante. Ele estava sempre procurando algumas coisas. Né? O que sobrou dele para nós é o Teorema de Tales, né? E também que em 585 a.C. ele previu o primeiro eclipse aí que se tem notícia. Anaximandro de Mileto, né? Esse para mim é um grande pensador, por conta da natureza de sua especulação, né? Atribui-se a ele múltiplas investigações e afirmações de que a Terra seria esférica, né? Então a primeira vez que a Terra aparece como esférica é na interpretação de Anaximandro, né? Mas para mim, o que mais me chama a atenção é o princípio, né? O áperon, o indeterminado. Eu fico pensando sempre sobre isso, né? Eu penso assim, se você tem alguma coisa, e vamos imaginar que tenha lá um elemento primordial, e que esse elemento primordial é um átomo, por exemplo, ou uma partícula subatômica, né? Entre essa partícula e outra coisa, né, sempre tem um indeterminado no meio, né? Se você pegar as elipses, né, da rota do elétron em volta do núcleo, para que exista uma elipse, o núcleo tem que ter um entre, alguma coisa antes. E o áperon, para mim, ele revela isso, né? Esse entre, essa coisa que faz com que as situações, a matéria principalmente, tenha unidade, né? Então, para mim, é um grande pensamento, uma grande descoberta dele que vai gerar várias outras especulações, né? Um dos fragmentos está aí, onde as coisas têm sua origem, aí ocorre a sua dissolução, segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça conforme a ordem do tempo, né? Bem emblemático isso, né? O cosmos, como dependendo das forças polares primordiais ou idênticas, né? Calor e frio, água e terra, masculino e feminino. Tem aí, então, a primeira noção de contraposição, né? Primeira noção de dialética, eu poderia dizer. Não, vai aparecer mais tarde, mas é uma percepção bem subjetiva da realidade, mas muito diferente de acreditar que tem um poder sobrenatural sobre as coisas. Não, ele vê isso na própria natureza, né? E a gente consegue imaginar que existe uma tensão natural que faz com que as coisas se organizem, né? Então, o áperon estaria nesse embrincamento dos opostos, né, que gerariam as questões do mundo. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por Anaximandro. Na mesma linha, né, mas aí já mais físico, né, Anaxímenes vai apresentar como elemento primordial, né, uma substância determinada, o ar, né, mas esse ar também com características de infinitude, né? O ar é divino e gera divindades a partir de si. É a nossa alma e o que mantém nossos corpos unidos. Então seria esse princípio de airado, né, que as coisas têm, né? Então seria a força, a amálgama, né, o cimento que está ali organizando e originando todas as coisas, tá? A Terra para ele é plana, é bem característico do que muita gente pensa hoje, né? E passeia no ar. E os demais corpos celestes giram em torno dela, né? O geocentrismo, né? A gente vai demorar um tempão para perceber que esse geocentrismo vai demorar para ser desvencilhado, né? A questão das esferas, que vai até Platão e Aristóteles posteriormente, né? Só no final da Idade Média que a ideia de... A escola pitagórica ou itálica é onde a gente sabe muito pouco sobre ela, porque na verdade era uma transmissão oral, né? Mas tem algumas características que são bastante
importante. Ela se diferencia das demais escolas, né? Porque tem dentro dela um caráter religioso, né? Não da forma que viam os deuses na Grécia, mas tem uma característica diferenciada, como a gente vai ver, tá? Os principais nobres, então, seriam Pitágoras, que a gente já conhece, Pitágoras de Samos, né? E Filolau de Crotona, né? Quem é o tal de Pitágoras de Samos, né? Toda a tradição pitagórica, ela é legada oralmente, então não tem nenhum documento, ele não deixou nada escrito, né? Mas o que se sabe de Pitágoras, né, é que todas as coisas são números. Ele vai influenciar na ideia de Platão, da transmissão das almas, a ideia de metempsicose, que a gente vai ver na teoria platônica, é bem característico desse filósofo Pitágoras, tá? Vamos ver o que é isso. Um modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-lo das sucessivas reencarnações, né? Então aí são os ritos órficos ou orfismo, né? O conhecimento como instrumento da purificação da alma, né? E introduz a dualidade entre mente e corpo, né? Ou que seria depois corpo e alma. Isso vai ficar muito claro, né? Quando você tenta entender o mundo das ideias de Platão, né? E o mundo físico, né? Que deriva desse mundo das ideias. Esse dualismo vai ser uma constante em vários pensadores, tá? Aí a ideia de metron, né, a justa medida, que vai influenciar Aristóteles, né, a justiça medida entre os opostos, metron, a sua inexistência seria o caos. Se não fosse essa justa medida, né, esse metron, o caos estaria predominando, né? Isso também recebe uma grande carga, uma grande influência desse pensamento mais mágico, né? Mais ligado à religião, né? A sua doutrina durante muito tempo foi transmitida apenas oralmente e as lendas se encarregam do restante. É bem isso que eu havia falado, né? Tudo que se sabe de Pitágoras foi por transmissão oral, e pela transmissão oral a gente percebe que pode ter influência de várias pessoas e vários pensamentos. O discípulo dele, né, que é conhecido como Filolau de Crotona, para ele, né, a escola itálica, né, a natureza, o cosmos e tudo nele contido formam um todo harmônico composto de infinito e infinito, né? Ainda sobre essa percepção de equilíbrio numérico, né? O equilíbrio do igual, de dois lados da equação, essas coisas todas, né? O cosmos está formado por um fogo central, e aí a primeira vez que a Alvência vai se referir ao fogo, e não é o único, né? A gente vai ver na outra aula que Heráclito também vai falar do fogo, né? A Héstia, né? E 9 corpos giram ao seu redor: a antiterra, a terra, a lua, o sol e os 5 planetas, observáveis além da esfera das estrelas fixas. Então, imagina que em cima de um fogo permanente. A ideia da Héstia, né, estaria o sol, né? O sol seria essa fonte de fogo, né? Chamado sistema pirocêntrico, né? O Sol seria a grande chama, né? A doutrina dos números também é acreditada a ele. A unidade é o 1, é o princípio de todas as coisas, né? Aí o 2, o 3, o 4, cada um deles vai ter um significado, tá bom? Bom, então eu acho que para a gente não atrapalhar muito, né? A gente pode ficar por aqui nesses pensadores, né? Não se esqueçam de entrar no questionário, no link aí em cima, e responder as questões que vão validar a sua atividade nesse tempo de pandemia. Até mais. Bom, aí tivemos a nossa primeira aula de filosofia nesse tempo de isolamento social. Então, a filosofia na quarentena, tá bom? Nesse primeiro momento, você viu aí, né, como surgiram, né, os primeiros pensadores e quais as principais características que levaram à mudança, né, do pensamento mitológico para o pensamento racional filosófico, né? Estudamos um pouquinho aí da escola jônica e também da escola pitagórica. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns filósofos desse período que nós chamamos de pré-socrático. Tá? Até lá!